Sejam bem-vindas, mulheres, a mais um bate-papo com a Su. Aqui eu ensino você a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e o tema da live de hoje é como montar um look de maneira elegante, sem gastar muito. Você sabe como fazer isso, mulher? Quem me acompanha aqui sabe que eu já abordei esse assunto aqui outras vezes. Mas eu insisto em falar isso repetidamente, porque eu escuto um monte de mulheres por aí dizendo que não é possível ser elegante sem gastar muito dinheiro. E eu vou, mais uma vez, contar para vocês quais são os pontos principais para que você possa, sim, ser uma mulher elegante sem gastar muito. Porque esse é o intuito do nosso bate-papo aqui. Que você aprenda, entenda de uma vez por todas que ser elegante, sem gastar muito, é o nosso foco principal aqui, de ajudar você a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito. Quais são os pontos que você tem que levar em consideração quando você resolve se vestir e compor um look para não gastar muito? Você sabe? Ponto número 1, sem sombra de dúvida, é conhecer o próprio corpo. Então, antes de você ficar criando tabus e dizendo que para ser bem vestida e elegante tem que ter um corpo X ou um corpo Y, se eu fosse magra eu seria elegante. Se eu fosse alta eu seria elegante. Você tem que conhecer seu próprio corpo, mulher. Isso sim é o mais importante para você ser uma mulher elegante e bem vestida. Porque se você conhecer o próprio corpo, as suas características, qual é o seu formato, sabe? Aqueles formatos que eu sempre falo com vocês aqui, a respeito dos corpos tipo triângulo, triângulo invertido, retângulo, oval, ampulheta, todos esses corpos, com eles você pode sim se identificar. E a partir deste ponto, você montar looks elegantes. Mas se você não conhecer o próprio corpo, mulher, fica muito difícil. Olá, tudo bem? Fica muito difícil de você saber o que fica bom para você. Então, faz aquele exercício que eu já propus para você. Para um tempinho na frente do espelho e tenta identificar o seu corpo para ver qual você acha, em qual corpo você acha que você se encaixa. A partir esse é o ponto primordial, é o primeiro passo que você tem que dar para ser uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito. O segundo ponto, que é muito importante você levar em consideração para poder se vestir bem, sem gastar muito, é descobrir qual é o seu estilo pessoal, sabe? Eu percebo que a maioria das mulheres reclama, diz que não sabe exatamente como se vestir, que não tem um estilo, mas a informação a respeito dos estilos existentes é o ponto principal para você estar sempre bem vestida. Então, se você não sabe quais são os estilos existentes ou não identificou em si ainda aquele estilo que te agrada, aí fica difícil, né, mulher? Você tem que primeiro saber. Então, você precisa saber se você tem um estilo mais clássico, mais romântico, mais casual. Então, vai dar uma olhada lá nos estilos existentes. Aí você vai me falar assim, Su, eu sei lá quais são os estilos que existem. Eu não sei o nome e também nem quero saber. Tá bom, não precisa saber o nome não, mulher. Se você não souber o nome dos estilos, você precisa identificar aquelas peças de roupa que te agradem mais. Então, por exemplo, se você é uma mulher que gosta de um estilo mais, como essa camisa que eu tô vestida aqui, ó, estilo mais formal, né? Você se sente melhor. Você tem que identificar as peças de roupa que se enquadram bem nesse estilo, para você saber o que fica bom para você. E aí, lembra do pontapé, o primeiro passo de todos, que é você identificar qual é o seu corpo? Então, você sabendo qual é o seu corpo e qual é o estilo que te agrada, você já tem 2 pontos muito positivos para se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito. Então, esse ponto é importante. Se por acaso você não sabe, tem dúvida, não sabe como escolher qual é o estilo que fica melhor em você, faz aquilo que eu já te falei, mulher. Experimente. Qual
há problema de experimentar. Experimente um estilo novo, experimente uma peça nova, que às vezes você pensa que só fica legal para você camiseta. Porque a vida toda você usou camiseta. E nada contra as camisetas. Eu adoro camisetas e uso de vez em quando. Mas se você testar, por exemplo, um outro estilo de roupa, você que nunca colocou um vestido, eu tenho amigas que não gostavam muito de vestidos. Porque sempre colocaram aquela roupa básica, uma camiseta e um jeans e estavam se sentindo bem. E aí tinham medo de experimentar. Mas o que eu sempre sugiro? Faça testes sem comprar a roupa. Chega lá na loja e experimenta aquele estilo diferente do que você está habituado a usar. Uma cor diferente da que você está habituado a vestir. Uma peça de roupa diferente, que seja. E olha no espelho, olha de frente, olha de lado, olha de costas e não leva a peça não. Sabe por quê? Porque você tá só experimentando, você tá vendo se aquilo se adequa a você, se você gosta daquele estilo. Então você não é obrigado a levar, mas você pode fazer testes para você experimentando do que é que fica legal, o que fica interessante no seu tipo de corpo, na sua modelagem. Qual é a peça que vai ressaltar os seus pontos positivos? E tem aquelas meninas que ficam, porque eu tenho seio grande, e essa roupa não fica boa porque eu tenho seio grande. Porque eu tenho uma barriga mais cheinha, e eu não sei se essa peça fica boa. Mas às vezes fica. Se você experimentar, você vai descobrir o que fica bom e o que fica ruim. Então, o segundo ponto é descobrir o seu estilo pessoal. Vamos lá. O terceiro ponto é ter conhecimento para garimpar as peças que te agradem. Então, quando você já sabe qual é o tipo de corpo que você tem, você já sabe qual é o estilo de roupa que te agrada, então você precisa ter conhecimento a respeito das peças existentes para aquele estilo, para você garimpar aquilo por onde você anda e comprar as peças que mais te agradam. Aí, quando eu digo garimpar, eu quero dizer garimpar mesmo. Porque tira isso da cabeça que para você se vestir bem, você precisa gastar muito com roupas de grifes famosas. Nada contra. Eu tenho algumas peças de roupa de marca que são mais caras e não tem nenhum problema. E depois eu vou explicar como que eu seleciono para escolher uma de marca, uma que não é de marca. Mas eu sou uma pessoa também, que já disse aqui para vocês, que amo uma feira. E eu faço compras de roupas maravilhosas em feira, mas você precisa saber quais são os pontos que você tem que olhar para saber se uma peça vale a pena ir para o seu guarda-roupa ou não. Não comprar no impulso, sabe? Se você não souber, não tiver nenhum conhecimento sobre nada, você vai chegar numa feira ou numa loja, vai olhar um manequim lá e vai comprar a roupa que tá no manequim. Ficou bonito nesse manequim, acho que vai dar certo para mim e leva. A maioria das mulheres que eu conheço tem preguiça de experimentar. Você é uma dessas? Não faça isso com você. Se você não estiver comprando na internet, que na internet é outro ponto, experimente, tendo a opção de entrar num provador e experimentar a peça, faça isso. Faz calor, me canso, é complicado. Mas para você saber o caimento certinho da roupa em você, ou seja, para saber se a costura do ombro vai ficar no lugar certo, se aqui, vai ficar na largura certa, se o comprimento vai dar certo, por que não experimentar? Experimente todas as vezes que puder. A chance de dar errado é muito pequena. Então faça isso. Quando você estiver garimpando as peças, eu já sei o que me agrada, eu sei as peças que compõem o meu look, eu vou experimentar todas as vezes que eu tiver a oportunidade de experimentar. Eu te garanto que a chance de errar é menor. Su, mas se eu estiver comprando na internet, por exemplo, aí na internet, mulher, tem aquela questão que eu já falei para vocês. Olhe as observações sobre as medidas. Sim, lá em todas as peças vai ter observação sobre medidas. E aí, sabe aqui, a famosa fita métrica? Pois é, essa fita métrica aqui é a nossa melhor aliada para fazer compras na internet. Você precisa ter as suas medidas anotadas. Anota no celular, anota numa conversa de WhatsApp que você pode usar como backup para olhar. Deixa anotado em algum lugar para quando você for fazer sua compra na internet, você já saber quais são suas medidas. Então, esse é um ponto que vai ajudar muito. Outro ponto
é parar, como eu falei, de achar que só as grifes famosas, as marcas caras, têm roupas de qualidade para te oferecer. Eu, por exemplo, compro em feiras, compro em outlets e já comprei em brechós. Então, por que não comprar? Só uma curiosidade. Aqui onde eu moro em Brasília. Tem muitos brechós maravilhosos. E eu que ando sempre em muitas lojas de marca, eu fico impressionada como num brechó você encontra as mesmas peças, às vezes inclusive com etiqueta, por menos da metade do preço. Então, mulher, eu não consigo entender como que uma mulher vira para mim e fala assim: Su, para estar bem vestida tem que gastar muito dinheiro, tem que ser rica, tem que ter muito dinheiro. Não é verdade. Você precisa ter conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo hoje, porque eu quero que todas vocês estejam sempre bem vestidas, elegantes e seguras e de preferência gastando pouco. Por quê? E com isso vocês vão saber escolher melhor as peças. O guarda-roupa de vocês vai ter sempre aquelas peças coringas, que são as mais necessárias para montar os seus looks. Então, já sei sobre o lugar que eu vou comprar, já sei o meu estilo pessoal, já sei qual é o formato do meu corpo. O que eu preciso saber, Su? Precisa saber um pouquinho sobre composição de cores e estampas. Então, assim, eu não sei nada. Eu visto lá a cor que tá disponível, eu abro o guarda-roupa, pego qualquer uma. Mas eu vou dar um exemplo aqui muito interessante sobre um erro que é muito comum entre a maioria das mulheres. Tem muitas mulheres que, por desinformação, acham que o preto é uma cor que combina com tudo. E não é. Não é mesmo. Não é uma cor que você pode colocar com qualquer outra peça. Eu concordo que o preto é uma cor fácil de combinar, mas ela não combina com todas as outras cores. Então é interessante vocês irem fazendo aqueles testes que eu sempre falo com vocês, para vocês aprenderem até a cor que combina com a outra. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui de cores que não casam muito bem com o preto. As candy colors. Sabe, aquelas cores bem clarinhas, tipo um rosa bebê, um verde oliva, um amarelo manteiga, sabe? Aquelas cores, os tons bem clarinhos mesmo. Parece que o preto dá uma quebrada naquilo. Então, o ideal é que você coloque preto com outros tons de cores. Quer ver uma outra circunstância em que o preto não favorece e a gente tem sempre, por falta de informação, achar, né, que o preto combina com tudo. Sabe quando você coloca, como eu tô aqui, ó, com uma camisa clara, com uma calça clara, e aí já pensou se eu colocasse aqui uma sandália preta nos pés? Ia quebrar, sabe, essa tonalidade toda clara do look. Então, preto não combina com tudo. Pare de achar que preto combina com tudo. Então, o que é o ideal aqui nessa minha composição? Colocar uma sandália nude como essa que eu tô usando aqui, ó. Quase da cor da minha pele, para ela não destacar tanto na minha composição aqui. Então, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento a respeito das combinações de cores e dos acessórios. Os acessórios, eu digo que são a cereja do bolo das mulheres, sabe? E eu fico muito feliz de poder usar um brinco, que é um ponto de luz, como esse aqui, um colar, uns anéis. E quando eu digo acessórios, estou falando demais. Uma bolsa, um calçado legal, um cinto. Às vezes você tá com uma roupa toda simples, sem chamar muita atenção, sabe? Que aí você pensa assim, hoje eu tô tão sem criatividade, não consegui criar um look tão impactante. Aí você vai lá e pega um cinto bem diferente, um cinto de onça, ou um sapato diferente, que tem algum detalhe que chame atenção, ou coloca uma amarração no cabelo diferente, ou coloca um brinco, um colar, né? Ou uma pulseira que chame atenção. Tudo isso vai enriquecer o seu look. Então você precisa fazer os testes. Su, eu não me sinto muito confortável, eu acho que não fica legal. Então começa aos poucos, mulher. Quando você for colocar os acessórios, vai colocando aos poucos, não coloca tudo de uma vez, não.
Começa com os brincos, aí depois que você já tá se sentindo confiante com um brinco, já sei que eu gosto desse, eu prefiro os que tem pedraria, ou tem outras mulheres que já não gostam de pedrarias, preferem aqueles brincos que são só o metal mesmo, mas você vai identificando aos poucos o seu gosto, e isso é muito importante para você. Aí depois você vai acrescentando outros pontos que vão agregar valor na sua peça. A respeito dos acessórios, eu não sei se vocês sabem, em outro momento eu vou trazer esse tema de live aqui, porque é um tema um pouco mais extenso. Quando a gente faz a composição de um look, a gente costuma contar entre 8 e 15 pontos. O que são esses pontos? Cada item da composição do look conta um ponto. Em algumas circunstâncias, aquele item pode contar 2 pontos. Vou explicar melhor. Vamos lá. Essa minha blusa conta 1 ponto. A minha calça conta 2 pontos. A minha sandália, 3 pontos. Os meus brincos, 4 pontos. Os meus anéis, 5 pontos. E se eu fosse sair, eu teria a bolsa e o cinto. 6, 7. Se eu colocar um óculos, por exemplo, 8 pontos. Então, normalmente, um look bem composto, aquele look que chama a atenção das mulheres, varia de 8 a 15 pontos. Se essa minha blusa, por exemplo, fosse de uma estampa bem chamativa, um animal print, ao invés de 1 ponto, ela contaria 2 pontos. Ou se eu tivesse com uma sandália mais chamativa, com algum tipo de aplicação, ou com aqueles saltos orgânicos, metalizados, ou que fosse de alguma estampa como um animal print, ou se tivesse flores na composição, a minha sandália também contaria 2 pontos. Então, quando você for montar um look para você, dentro do seu gosto, dentro daquelas peças que você costuma usar, tenta fazer a contagem desses pontos, que isso agrega valor ao seu look. E não vai colocando aleatoriamente, né? Vai fazendo a composição de cores e de modelos que se adequem à sua estratégia de imagem naquele momento. Quando eu falo estratégia de imagem naquele momento, eu vou explicar para vocês do que se trata. É o seguinte, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu gosto de ir um pouco mais formal. Por quê? Porque a minha estratégia de imagem requer que eu seja uma mulher que pareça mais séria. Então, eu coloco roupas mais formais. Mas quando eu vou encontrar com uma amiga no final de semana, vou num café ou vou passear num shopping, por exemplo, a minha estratégia de imagem pode ser outra. Eu quero ter um look mais despojado, ou eu quero ter um look mais criativo, ou eu quero ter um look mais romântico, e dependendo da saída, eu posso ter um look mais sensual. Então, quando eu falo em estratégia de imagem, você precisa elaborar para qual situação você está se vestindo. Não são todas as situações que você vai se vestir de maneira igual. Não, ninguém tem só um estilo. Nenhuma pessoa tem apenas um estilo, porque um estilo só não atenderia todas as nossas demandas. A maioria de nós mulheres tem pelo menos 3 ou 4 estilos. Então, quando você for montar sua estratégia de imagem, lembre-se disso. Para qual ocasião que você está montando sua estratégia? É para o trabalho? É para uma saída casual? É para um jantar? É para o quê? E aí você vai montar o seu look com base naquela estratégia de imagem que você precisa para o momento. Então lembre-se disso. O último ponto que eu sempre gosto de levar em consideração, quando você vai fazer a composição de um look sem gastar muito, é uma estratégia que eu já abordei aqui com vocês em outro momento. Quando vocês forem comprar uma peça que não seja por impulso, não compre as peças por impulso, só porque elas estão bonitas ou baratas. Faça a seguinte pergunta: aquela peça se adequa a outras peças que eu já tenho no meu guarda-roupa? Por exemplo, vou comprar uma calça. Aquela calça, eu tenho quantas blusas que vão dar certo com aquela calça? Eu, Suzana, sugiro que você lembre-se pelo menos de 3 blusas, de 3 outras peças que já existam no seu guarda-roupa e que possam compor o look com aquela nova peça que você está comprando. Se por acaso você estiver comprando uma peça que você não conseguiu lembrar de nenhuma outra do seu guarda-roupa que vá se adequar, que vá montar um look legal com aquela, não compre.
você vai estar gastando dinheiro à toa. E quando eu digo gastar dinheiro à toa, eu quero te lembrar do seguinte: não adianta nada você comprar uma peça que está na promoção, super barata, que tá lá, ó, leve por 10 reais que seja. Se você não for usar, aquele barato saiu caro. Então é muito melhor você se atentar a esse detalhe antes de adquirir a peça. Entendeu? Outro ponto que é muito importante a respeito do custo das coisas. Eu sugiro que quando você for comprar as suas roupas, nós mulheres temos uma gama de modelos muito grande, de todo tipo de modelagem. Se a gente for tratar só de blusas, eu ficaria aqui muito tempo falando de modelos diferentes de blusas. Se a gente for tratar de vestidos, tem infinitos modelos de vestidos. Então, quando você for fazer a compra de uma peça, eu sugiro que você faça da seguinte maneira. As peças básicas que fazem as principais combinações do seu guarda-roupa e que são atemporais, ou seja, elas transitam bem em todas as estações do ano. Essas eu aconselho que você invista um pouco mais. Então, se você estiver disposta a pagar um pouco mais numa peça, comprar numa marca mais cara, mais famosa, essas peças valem a pena que você invista um valor mais alto. Aquelas peças que são modinha de estação ou que são só complementos de look, por exemplo, uma blusinha, regata simples, que você vai colocar com um monte de coisa, mas a cor da estação, vamos supor que nem é a cor que te agrade. Essas peças, ou por exemplo, as peças atuais, que são aquelas com aplicações de flores enormes que estão aqui. Nós não sabemos se essa é uma tendência que vai durar muito tempo. Não sabemos se isso é atemporal. Então, para esse tipo de modelo, eu não aconselho que você faça um investimento muito alto, sabe? Para essas peças, compre em feiras, algo mais em conta, mais baratinho. Porque se você usar menos vezes, mesmo assim, ela já fez parte de uma estratégia de imagem de pouco tempo. As peças base, aquelas que transitam em todas as estações, aquelas que fazem várias composições, aquelas estampas atemporais, essas sim, eu aconselho que vocês tenham uma peça de qualidade com um custo mais alto. Mas se você diluir a quantidade de vezes que você vai usar aquela peça ao longo da vida dela com você, você vai saber que ela saiu muito barata. Entendeu? Então essas são as principais dicas que eu tenho para passar para vocês hoje a respeito de como compor um look sem gastar muito. Agora me conta, mulher, você por acaso sabia de alguma dessas? Já faz uso dessas estratégias? Ou por acaso existe alguma estratégia que eu não abordei aqui? Me conta no direct, eu vou ficar muito feliz em saber. Caso você tenha alguma dúvida na hora de adquirir os seus looks, na hora de você compor um look por inteiro, com acessórios, com sapato, e caso você queira a minha opinião a respeito daquilo, pode mandar um direct, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Eu mesma respondo todas as mensagens, tá certo? Saibam que aqui é um canal aberto para mulheres como nós, podemos trocar experiências e nos sentir cada vez mais bonitas, mais empoderadas, mais bem vestidas, elegantes e seguras, principalmente sem gastar muito. Tá bom? Esse foi o tema da live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Ah, só para lembrar, a próxima live acontece na quinta-feira, às 19h07. Um beijão, aguardo vocês.